Porque elas são necessárias. Nós precisamos de histórias. Por quê? Porque as histórias são estruturantes. Elas são organizadoras. Desde a história da cuca que está no telhado para descer, para deixar o menininho dormir em paz, até a história com H, a história aos moldes do historiador, a história das nações, a história da riqueza, a história das guerras. Todas elas são histórias. Elas estruturam algo, elas estruturam a nossa passagem pela Terra. A história histórica estrutura a nossa passagem como pessoas, como espécie. E as histórias míticas, as histórias fantásticas, elas estruturam as nossas convicções. Elas estruturam o nosso legado cultural. Olá, tudo bem? Muito obrigado por se juntar a nós nesse nosso vídeo, né? E hoje nós vamos bater um papinho, vai ser um papo rápido, mas onde a gente pode entender um pouco melhor de onde vem, por que esse negócio todo de contar histórias, né? De pegar personagens de livros para tomar como exemplo tudo. Veja, a primeira coisa dos personagens dos livros é que são personagens. Então você não está correndo o risco de devassar ninguém, a intimidade de ninguém, ou de falar de alguma coisa de uma pessoa. Imaginem se a Branca de Neve, se a Bela Adormecida tivesse existido e tivesse realmente ficado dormindo lá. É um negócio meio embaçado de ficar falando, né? Então você ficou dormindo lá, puxa, né? Então, numa história real, que não é fantástica, né, você tem sempre a privacidade das pessoas para preservar. E o personagem, ele já é desde sempre público e devassado, né? Então, os personagens, eles são excelente material de trabalho, e especialmente os personagens que foram elaborados. Por exemplo, os personagens da mitologia grega, que a gente veio falando aqui. É interessante porque são personagens que foram sendo destilados, eles foram sendo burilados, aprimorados, geração após geração, milênio após milênio. Então não é a construção de uma pessoa. Nós falávamos há um tempo atrás sobre o livro da Agatha Christie, ou se não o livro do Cláudio Collodi, ou o livro da Mary Shelley. Ali são personagens criados em um momento. Agora, existem os personagens, né, da Agatha Christie também, personagens criados ali naquele momento. E existem os personagens que são construídos pelas culturas. Por exemplo, o Curupira, que já estava na América do Sul antes do europeu chegar. Até a gente tem um vídeo sobre isso que a gente fala. E o Curupira está muito mais na memória popular, sugere fortemente que é aquilo que a cultura conseguiu elaborar de uma criança provavelmente com defeito. A criança devia ter um pé equino, congênito, e ou também um kwashiorkor, por desnutrição. E provavelmente essa ideia foi tomando vulto e virou o mito do Curupira. E aí a gente vai falar um pouquinho nas histórias, porque elas são necessárias. Nós precisamos de histórias. Por quê? Porque as histórias são estruturantes. Elas são organizadoras. Desde a história da cuca que está no telhado para descer, para deixar o menininho dormir em paz, até a história com H, a história aos moldes do historiador, a história das nações, a história da riqueza, né? A história das guerras, todas elas são histórias. Elas estruturam algo, elas estruturam a nossa passagem pela Terra. A história histórica estrutura a nossa passagem como pessoas, como espécie. E as histórias míticas, as histórias fantásticas, elas estruturam as nossas convicções. Elas estruturam o nosso legado cultural. Elas não são à toa.
Então você pega, por exemplo, tem algumas que são óbvias. Você pega, por exemplo, a história do boto, o mito do boto da Amazônia. Então o boto sai da água, é o bicho, né, o golfinho de água doce. Ele sai da água e vira um rapaz super bonito, que é extremamente sedutor. Então a cultura tratou de encontrar uma forma de explicar uma gestação embaraçosa. Por exemplo, isso foi muito óbvio, né? Outras não são tão óbvias, mas todas elas têm a finalidade de procurar dar conta de conflitos humanos muito grandes. Uma gestação embaraçosa talvez seja o ponto modal da transmissão das gerações, não é? É exatamente ali que reside toda a problemática que as pessoas levantam quando querem discutir a legalização ou não do aborto, criminalização, legalização do aborto. Toda a discussão passa exatamente pela questão da gestação dubiamente desejada. Então esse é um mito. Agora tem outros mitos e tem outras histórias que a gente pode ir. Então a gente pode dizer o seguinte, que o mito é uma unidade de transmissão noética. Então o mito é uma unidade de transmissão da nossa subjetividade, da gente se perceber como pessoa, como gente, como ser humano. Significa, eu sou filho de fulano, eu sou pai de Beltrano, e assim por diante, né? E é a produção que dá forma ao que se opera em nós. Nos situa. Há muito pouco tempo atrás a gente falou sobre o livro da Agatha Christie e que os personagens lá não tinham história. A Agatha Christie não pôs uma história para eles. Então eles eram figuras perdidas no espaço. Essa experiência que nós passamos, se formos sequestrados, alijados de uma linhagem, de uma história, eu vim daqui, eu vim de lá, eu vou para cá, eu vou para lá, isto tudo é extremamente importante para nos dar convicção do solo em que a gente pisa, né? Onde que a gente está no mundo, na vida. Quanta confusão surge, o que é ser homem, o que é ser mulher, quais são os mecanismos da identificação, isso tudo está imiscuído nas questões noéticas. E é exatamente isso que o mito procura dar forma. Um pouquinho mais a gente vê o seguinte, na prática meditativa, existe para você corrigir uma postura, para ficar bem vertical, isso nas tradições, né? E aí você imagina que aqui existe um fio que sai do meio da sua cabeça e vai para o teto e puxa, e você vai endireitar toda a sua coluna em função dessa tração, né? Não tem fio nenhum. Eu já tive a ocasião de ver uma senhora que estava fazendo e ela estava com uma dificuldadezinha cognitiva. E eu falei, olha, eu puxo o fio e tal. Quando terminou a prática, ela falou assim, quem foi que puxou o meu cabelo? Ela achou que tinha o fio de cabelo dela que alguém tinha concretamente puxado. Claro, isso é um exemplo de concretude. Ela não estava um pouquinho comprometida, então ela se confundiu entre uma ideia e algo que de fato ocorreu no organismo dela. O mito é exatamente isso, é uma ideia. E pode ter uma força colossal, mas é uma ideia. O outro ponto que eu acho muito importante nessa coisa das histórias é o nosso corpo. Quem já leu meu livro, não tenho a capa dele aqui, mas no meu livro uma distinção muito clara é feita entre corpo e organismo. Não são a mesma coisa, são coisas diferentes, né? Aquilo que você protege com a parte de cima do biquíni, a parte de cima do biquíni chama sutiã ou é outro nome? É top, não é sutiã, é top, então, ok? Então, o top do biquíni, o topo do biquíni, a parte de cima do biquíni, né, protege o peito, né? O peito, o peitinho, o que você quiser. Um exame
radiológico de mama está examinando uma mama. O biquíni não comporta uma mama, ele comporta um peitinho. Um consultório de uma mastologia não está avaliando um peitinho, está avaliando uma mama. Às vezes, até quando você vai pôr uma prótese para ficar com o peito maior, nada contra isso. Mas às vezes o que acontece, se não for feito com uma técnica muito correta, às vezes a prótese começa a comprometer a glândula mamária. Aí o que você tem? Você tem uma situação em que o corpo está invadindo o organismo. E há outras situações em que o organismo invade o corpo. Eu queria ter uma aparência assim, assado. Mas o seu organismo determinou a sua aparência. De uma certa... Dá para corrigir? Claro que dá, deve fazer sempre que pode, sem dúvida. Mas, às vezes, o nariz merece uma intervenção plástica, né? Para uma função respiratória perfeita. E às vezes o inverso, uma plástica no nariz perturba a respiração. Então, corpo e organismo são duas coisas que operam em registros diferentes. Da mesma forma, o mundo dos fatos e o mundo dos mitos, eles têm uma certa equivalência, mas não é uma equivalência total. Se você quiser um pensador mais refinado, vai dizer, não são isotópicos, não são equivalentes. Tá? Mas enfim, deixando isso aqui um pouquinho de lado, podemos entender o seguinte, se o nosso corpo funciona como o repositório da nossa história, com suas cicatrizes, com suas marcas, com as mudanças que houve, né? Então, se aqueles que nos assistem e passaram pela experiência da calvície, como o que vos fala, sabe, um dia você repartiu o cabelo no meio, num outro dia você começa a repartir do lado, dali a pouco, e vai fazendo ali a pouco, não adianta querer pentear nada, acabou, zero bar. Você tem o quê? Uma história vai sendo contada. Você está ficando careca, você vai ficar careca. A palavra é careca, né? Calvície. Alopecia androgênica se chama careca, carequice. E você vai percebendo uma mudança da sua fisionomia pela mudança do implante de cabelo. Esta é uma história que está sendo contada. E tem outras. O branqueamento dos cabelos, o ganho de peso, eventualmente a mudança da fisiologia corporal. As senhoras e senhoritas que nos ouvem sabem que tem o climatério, depois tem a menopausa, para de ter a regra. A regra também surge de uma vez, né? Num mês é uma menina, no mês seguinte é uma moça tendo que pôr um absorvente. Então, estas mudanças de história que nós vamos colocando por sobre o organismo vão definindo como nós percebemos a nossa própria presença no mundo. E há as práticas contemplativas sobre a subjetividade, a meditação, o yoga, as práticas intelectivas, cognitivas, dinâmicas, o que seja, as psicoterapias, ambas agem se relançando sobre o que nós supomos que temos escrito sobre a nossa história. E isto é muito interessante. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui de um rapaz que uma vez eu conheci. Ele era adolescente. E a menina mais popular da turma, a mais bonita da turma, chegou para ele, olhou para ele assim um dia, de cima a baixo, falou para ele assim, olha, você vai, corta essa unha, corta esse cabelo e e põe outra camisa e vem falar comigo. Por anos a fio, ele entendeu ali que essa menina ou estava
desprezando com todas as vísceras possíveis. Só que muito tempo depois, já homem feito, ele se deu conta que ela falou o seguinte, ó: corta o cabelo, corta a unha, troca de roupa e vem falar comigo. Ele falou: peraí, mas ela poderia estar dizendo que eu não era de ser jogado fora, bastaria arrumar o cabelo, cortar a unha e trocar de camisa. Então talvez ela estivesse dizendo que eu deveria apenas deixar de ser desleixado e vir falar com ela. Então não é que ela estava me desprezando. O que acontece? Você tem uma mudança noética, uma mudança subjetiva importantíssima. Aquilo que para ele, durante anos a fio, ficou em sua história como um hino ao desdém, um monumento ao desprezo a ele, como homem, ele falou: peraí, não. Ela estava falando que eu era relaxado, mas que eu não era de ser jogado fora. Dá um jeito, dá um trato aí nesse cabelo, nessa unha, nessa roupa e vem falar comigo. Ele falou: poxa. Aí, desnecessário dizer que ele ficou com uma raiva danada, né? Porque a menina mais popular da classe deu a deixa para ele não fez nada. Ele achou que ela estava mandando ele embora e ele foi deprimido. Incrível, né? É impressionante. Mas estas são as histórias que nós precisamos, as narrativas que estruturam a nossa vida e muitas vezes nos fazem mais ou menos infelizes ou felizes. Portanto, não existe uma boa nem uma má história. Você pode pegar a lenda medieval dos vampiros do centro da Europa, você pode pegar o nosso Curupira, que eu citei agora há pouco, você pode pegar o que você agora está muita história com extraterrestre, né? Estão falando aí que os extraterrestres estão entrando em contato. Saiu aí uma conversa bastante insólita, de que existiriam estruturas debaixo das pirâmides. Então, assim, o pessoal muita gente estudiosa, muita gente que se dedica estudando aí seres de outros planetas e galáxias e tal. Então, os mitos estão sendo novamente reconstruídos. Então, à medida que você tem ali uma raça de alienígenas que é extremamente destrutiva, ela interessa na proporção em que esta destrutividade que está sendo atribuída a essa raça tem um paralelo formidável com a destrutividade humana. É formidável. Onde que geralmente esses extraterrestres, eles têm todos uma cabeça, 2 olhos, um nariz, uma boca, uma orelha. É que nem esses caras aí de filme de ficção científica. É sempre um primata. É sempre um antropóide. É sempre um mamífero, um macaco. De cara diferente. A cabeça comprida, mas é uma cabeça. Tem um pescoço. A mão só tem tantos, mas é uma mão. Anda em pé. Cadê o extraterrestre que é uma lagarta? Cadê? Cadê aquela baratona grande? Não, isso aí tem no Homens de Preto, não, pula isso. Mas é verdade. Então essas coisas todas, o mito, as histórias, por mais irreais que elas possam ser, né? Por mais refutáveis que elas possam ser, elas trazem dentro de si um anseio humano. Portanto, elas valem a pena ser ouvidas. Você não precisa acreditar que Hércules existiu para poder extrair do Hércules todos os conflitos humanos que ele passou. Então, gente, é isso. As histórias são necessárias. Nós precisamos de histórias. E nós precisamos de histórias cada vez melhores. Histórias cada vez mais construtivas. E a história mais importante que eu, ou você, ou a Agatha Christie, ou o Homero, né, podemos escrever,
é a história da nossa vida, das escolhas que a gente faz, dos cuidados que a gente toma, das decisões que a gente vai fazendo. Essa é a história que vale a pena ser vivida. Então, eu acho sumamente importante. Para o nosso bem-estar subjetivo, nós sempre nos lembrarmos que nós temos diante de nós a possibilidade de escrever nossa própria história. Isso é imprescindível. Isso se chama liberdade e talvez toda a beleza humana, a beleza noética do ser humano, resida no fato que nós podemos fazer parte da construção da nossa vida, da nossa história. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência de ter vindo até aqui. Por favor, se você gostou, dê o like, faça os 3 Cs, comente, curta, compartilhe. No decorrer do vídeo você viu aí o nosso Pix, a nossa chave QR Code, nosso QR Code, e você pode sempre ajudar o nosso trabalho para poder divulgar um pouco estas ideias, né, que não são novas, não são grande novidade, mas o renovo delas é continuamente reeditado nas nossas vidas. Por hoje é isso, muito obrigado. Por favor, comentem, vejam o que vocês acham do que foi falado, que direção que essa conversa pode ter, e a gente vai seguindo. Forte abraço, até breve.